Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pedro Henrique Soares Araújo do 2º MTech e hoje eu irei fazer uma apresentação a respeito do diagnóstico genético pré-implantacional, ou PGD. O PGD consiste numa técnica de reprodução humana assistida em que é investigado todas as alterações cromossômicas do embrião. Essas alterações são investigadas quando ele se encontra in vitro, né, então fora do corpo humano, não congelado, que é algo que não é recomendado neste caso, porque o processo de PGD demora cerca de 48 horas para ser feita a análise. E o PGD é utilizado para realizar o estudo, para selecionar os embriões livres dessas alterações, né? Ele pode ser utilizado para a realização desse processo 3 tipos de biópsia, né, que são a dos glóbulos polares, a dos balsômitos e dos blastocitos, em ordem cronológica, de acordo com o desenvolvimento do embrião. Bom, o PGD acaba por ser aplicado em 2 segmentos da genética, para o diagnóstico de alterações cromossômicas e detecção de algumas doenças. É recomendado que se faça o PGD em casais que têm histórico de abortos espontâneos repetitivos, pacientes do sexo feminino com mais de 35 anos e casais com ciclo de FIV falhos, portadores de rearranjos cromossômicos balanceados. Acaba porque os pais com esses rearranjos, eles têm histórico de abortos repetitivos ou de mais diagnósticos pré-natais de cardiotipos alterados, que são as doenças cardíacas no caso, né? Neste caso, o PGD é altamente recomendado. Também devido à normalidade, devido à elevada idade da mãe, né, pode acabar por gerar alguma normalidade cromossômica na criança. Esse método também é procurado por casais que desejam ter um bebê, um filho, né, com a menor predisposição hereditária ao câncer, que nós sabemos que acaba por ser um problema muito comum quando um tataravô acabou tendo câncer, o seu filho pode acabar por ter e subsequentemente assim. No PGD também é capaz que se ocorra alteração do sexo da criança, né? Se escolhe um embrião do sexo que se deseja. No Brasil essa prática hoje ela é proibida, mas em alguns outros países não há problemas legislativos em relação a isso. Por ser uma técnica muito nova, a primeira PGD, né, que realizaram foi no ano de 99 e acabou por ser um grande marco na história. Mas além de selecionar um embrião que não venha a ter problemas cromossômicos como o câncer ou algumas outras doenças, o PGD também acaba por identificar 3 tipos específicos de tecido do embrião. Isso permite que um casal com um filho que necessita de um transplante de tecido específico, né, que gere uma criança com as células-tronco, acaba que o filho dessa criança é complicado, né? Digo, o filho deste casal, o embrião, possa acabar por fornecer esse tecido para o outro filho, assim podendo resolver o problema, né? A compatibilidade é avaliada por meio de uma tipagem de antígeno, o HLA, e a remoção das células em uso ocorre no nascimento do irmão compatível, sem procedimento invasivo e totalmente indolor, né? Por meio do cordão umbilical. Então a criança acaba por não sofrer dor ou alguma coisa. Então, muito menos a mulher quanto o embrião. Hoje, na América do Norte, muitas clínicas oferecem PGD exclusivamente para os pais que querem escolher o sexo dos filhos, como foi dito anteriormente. A maioria dos profissionais condena essa prática, falam que é algo muito sexista, mas algumas famílias tendem a optar por escolher o sexo do filho por fazer um balanceamento, né? Supondo, tem muitas famílias que têm tendência a ter muitas mulheres e o casal quer ter um filho um homem e é uma escolha do casal, né? Também devido ao fato das patologias ligadas aos cromossomos sexuais. Por isso que hoje em dia se é estudado uma legislação a respeito do PGD e da reprodução in vitro e gravidez in vitro, para assim poder mudar um pouco esse espectro de algo que não é muito conhecido, né? Não tem muita prática hoje em dia, né? No tempo de hoje. Futuramente tem tendência a ser algo que se expanda, né? Que tenha maior visibilidade, que as pessoas utilizem com maior frequência. Existem 3 tipos de biópsias pré-implantacionais, né? A do blastômero, que é feita com a maior frequência, acontece durante o 3º dia do desenvolvimento do embrião em cultura, então logo fora do corpo masculino, né?
e feito em laboratório. É um processo que dura cerca de 2 dias no máximo, 48 horas. Também é possível fazer a biópsia dos corpúsculos polares extraídos do ovacito. Esta acontece antes da fertilização, portanto os corpúsculos não carregam informações genéticas do espermatozoide e se limitam apenas aos dados maternos. Então, se o pai acaba por deter algum cromossomo que vá gerar alteração nesse embrião, ele não será analisado devido à sua ausência. O terceiro tipo de biópsia acontece no 5º dia de desenvolvimento, na fase do blastocito, quando o embrião já apresenta entre 32 e 64 células. A biópsia do blastocito é a que representa a maior taxa de sucesso de implantação, principalmente devido ao número de análises de algumas células. Agora vem um que tem um nome um pouco complicado, né, que é a hibridização fluorescente in situ, que é o FISH, não é um peixe, isso é uma FISH. É o principal método usado na análise das células e detecta de 81 a 87% dos embriões com alguma normalidade. Bom, mas independente da técnica de biópsia escolhida, o embrião analisado deve manter suas características e seu potencial de implantação intactos. Propõe-se evitar, como foi dito no início deste vídeo, que o embrião acabe por ser congelado, né? O resultado da análise deve ficar pronto 40 horas para seguir para a implantação. Já que existe um limite de tempo que o embrião pode ficar fora do corpo humano sem ultrapassar o estágio de blastocito. Falando um pouco mais sobre o FISH permite identificar uma sequência alvo de DNA por meio do uso de uma sonda de DNA específica. Essa é uma sequência complementar ao alvo, marcando o fluocromo, o que acontece que é uma hibridização da sonda de DNA do material, que será analisada com um microscópio fluorescente. Agora, as partes ruins do FISH é que a desvantagem deste método é a incapacidade de detectar algumas transloções balanceadas, embora muito eficaz em reconhecer algumas doenças. Além disso, ele se limita apenas em análise de 5 a 12 dos 23 pares cromossômicos. Estima-se que, em média, o erro de 6% balanceado em estudos com blastômeros dotados em 10% de reais aplicações de PGD. Outra técnica muito utilizada é o CHG, que é uma técnica de hibridização reversa, aplicada na citogênica molecular. Ela é capaz de identificar algumas alterações cromossômicas por ganho ou perda de material, detecta delações, microdelações e amplificações genéticas. Portanto, assim como o FISH, ela também não detecta as transloções balanceadas. Nessa metodologia, o DNA a ser analisado é comparado com o DNA de controle do meio, por um software. São mais de entre 180 mil e 200 mil características do genoma humano que se detém dentro desse software. Então, algo de extrema precisão, acaba por ser assim, né? Ele proporciona uma alta resolução na análise citogênica, que permite distinguir regiões climaticamente significativas de todo o genoma, né? Sua grande vantagem é permitir a análise de todo o genoma num único experimento, sem a necessidade de cultura de células. Bom, as novas tecnologias na área da reprodução humana são cada vez melhores e mais ambiciosas, né? Como que nós, seres humanos, poderíamos pensar nisso há 100 anos atrás, que eu poderia pegar um embrião e fazer uma análise dele a respeito sobre se que ele poderia ter uma doença geneticamente ou que ele poderia ser menino ou menina, né? Porém, sempre existem aspectos positivos e negativos. Muitas questões complexas são ligadas ao PGD, tanto religiosas, ações legais sobre ética, moral e os próprios interesses científicos, né? O PGD é suficientemente complicado, sem mencionar o alto valor do seu custo, então é algo extremamente caro. Por isso, nem sempre é a primeira opção dos casais que buscam evitar gestações livres de desordens cromossômicas. Muitos casais procuram outras técnicas que são mais baratas e, dependendo, são até mais avançadas que a própria PGD. Bom, eu espero que tenham gostado do trabalho, que tenham gostado da apresentação. Quaisquer dúvidas podem deixar nos comentários. Então, muito obrigado, tá? E uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde.